Ele deixou o dinheiro sobre a mesa da biblioteca só para testá-la. Mas quando viu a reação da empregada grávida, ao encontrar as notas, o castelo de certezas dele começou a ruir. A porta se abre. Lia entra, empurrando um carrinho de limpeza. O peso da gravidez evidente em seus movimentos lentos e cuidadosos. Seus olhos percorrem a sala, notando a poeira fina sobre a mesa de mogno. É então que ela vê 50, 100, R$ 200. As notas estão ali, jogadas de forma displicente ao lado de um livro caro, como se tivessem sido esquecidas. Do outro lado da porta entreaberta, Heitor observa, o coração batendo com uma expectativa cruel. Ele tinha certeza do que aconteceria. Pessoas como ela, sempre precisando, sempre no limite, nunca resistiam a uma oportunidade. Ele esperava o olhar rápido para os lados, a mão trêmula deslizando o dinheiro para o bolso do avental. Mas não foi isso que aconteceu. Lia para. Ela olha para as notas, a testa franzida em preocupação, não em cobiça. Ela se aproxima, ajeita as notas em uma pilha organizada e coloca o pesado livro sobre elas, para que o vento da janela não as levasse. Em seguida, continua seu trabalho, espanando os móveis com a mesma dignidade de antes. Heitor sente uma pontada de algo que não consegue nomear. Raiva? Decepção? Ele sai de seu esconderijo, o rosto uma máscara de frieza. Lia. A voz dele corta o silêncio. Ela se vira sem sobressalto. Sim, senhor Heitor. Ele aponta para o dinheiro. O que é isso? Ela olha para a mesa e de volta para ele a confusão genuína em seus olhos. Eu o encontrei aí, senhor. Pensei que o vento pudesse levar, então coloquei o livro em cima. A resposta dela é tão simples, tão honesta, que o irrita ainda mais. Ele queria um ladrão para punir, não uma santa para admirar. Você não pensou em pegá-lo? Ele insiste, a voz carregada de acusação. O dinheiro não é meu, senhor. O silêncio que se segue é denso, carregado. Heitor caminha até ela, o desprezo evidente em seu olhar. Ele precisava provar que estava certo, que a bondade dela era apenas uma fachada. Eu não acredito em você. Vou verificar suas coisas, seu quarto, agora. Naquela casa grande, onde o luxo escorria pelas paredes e a desconfiança pairava no ar, a relação entre Heitor e Lia nunca fora de proximidade, mas de respeito distante. Lia, com sua discrição e eficiência, cuidava da casa como se fosse sua. Apesar do ventre cada vez mais proeminente, lembrá-la de que seu verdadeiro lar a esperava em breve. Heitor, por sua vez, a via como mais uma engrenagem em sua bem-sucedida vida, útil, mas substituível. Sua esposa Estela, no entanto, nutria uma inveja silenciosa por Lia, talvez pela serenidade que ela emanava mesmo em meio às dificuldades, talvez pelo brilho discreto em seus olhos que Estela havia perdido há muito tempo. Foram os comentários ácidos e as insinuações venenosas de Estela que plantaram a semente da dúvida na mente de Heitor, levando-o a orquestrar o teste cruel. Pequenos incidentes, como o sumiço de um broche barato de Estela, foram habilmente manipulados para recair sobre Lia, tecendo uma teia de suspeitas que culminou no dinheiro deixado sobre a mesa. Agora, diante da acusação direta e da ameaça de ter sua privacidade violada, qualquer um esperaria lágrimas, súplicas, desespero. Mas Lia não era qualquer um. Seus ombros se mantiveram retos, o olhar fixo no de Heitor, sem raiva, apenas uma profunda tristeza. Meu quarto é o único lugar onde tenho um pouco de paz, senhor. Ela disse, a voz firme, apesar da emoção contida. Mas se o senhor duvida da minha honestidade, então não há nada que eu possa fazer para impedi-lo. Ela deu um passo para o lado, um gesto silencioso de resignação que pegou Heitor de surpresa. Ele esperava resistência, uma explosão de indignação, algo que justificasse sua desconfiança. Em vez disso, encontrou uma aceitação dolorosa, como se ela já estivesse acostumada a ser julgada.
Essa ausência de reação defensiva foi a primeira rachadura na fachada de certeza de Heitor. A calma de Lia desarmou a lógica perversa que ele havia construído. Ele a encarou, buscando algum sinal de culpa em seus olhos marejados, mas só encontrou uma honestidade inabalável, refletida como um espelho. Por um instante, hesitou. A facilidade com que ela se entregava à inspeção o fez questionar a própria motivação. Seria possível que ele estivesse errado? A ideia era desconcertante, quase intolerável para seu ego, acostumado ao comando e à razão. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, regada pela inesperada dignidade de sua empregada grávida. O poder na sala havia se deslocado sutilmente. Heitor ainda tinha a autoridade, mas Lia, com sua postura inabalável, possuía agora uma força moral que ele não conseguia ignorar completamente. Heitor, preso em sua própria armadilha de orgulho, fez um gesto brusco em direção à porta. Então vamos. Me mostre onde você esconde o que não lhe pertence. Cada palavra era uma pedra atirada, mas Lia não se encolheu. Ela apenas assentiu, uma dignidade silenciosa em seu gesto, e começou a andar. O caminho da biblioteca suntuosa até a ala dos funcionários era uma jornada entre dois mundos. Eles atravessaram o corredor de mármore polido, onde os retratos dos ancestrais de Heitor os observavam de suas molduras douradas, seus olhares severos parecendo julgar a cena. Heitor conhecia cada centímetro daquele espaço, mas à medida que se aproximavam das portas de serviço, o ambiente mudava. O tapete persa deu lugar a um piso frio e funcional. O cheiro de cera cara foi substituído por um aroma sutil de desinfetante e vida simples. Era um território estranho para ele, um lugar que existia em sua casa, mas não em seu mundo. Ele se sentiu um invasor, um sentimento desconfortável que ele mascarou com uma expressão ainda mais dura. Lia parou diante de uma porta simples de madeira e a abriu. O quarto era pequeno, quase monástico. Uma cama de solteiro arrumada com precisão militar, um pequeno armário de madeira e uma cadeira. Nenhuma desordem, nenhum luxo, nenhum sinal de algo roubado. A única janela, sem cortinas, emoldurava um pedaço do céu cinzento. A pobreza era evidente, mas não havia miséria. Havia esmero, cuidado em cada detalhe, como se a ordem externa ajudasse a manter a ordem interna. Heitor entrou, o tamanho de seu corpo parecendo preencher todo o espaço. Seus olhos vasculharam o ambiente, procurando por um cofre escondido, uma gaveta mal fechada, qualquer coisa que validasse sua suspeita. Não havia nada. Lia não se moveu. Apenas esperou. Vendo a frustração crescente no rosto dele, ela se adiantou. Não está em uma gaveta, Sr. Heitor. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Ela se ajoelhou com dificuldade, o peso da barriga tornando o movimento lento e deliberado. De debaixo da cama, ela puxou uma pequena caixa de madeira escura, gasta pelo tempo. Não era um cofre, mas uma caixa de memórias. Ela a colocou sobre a cama e a abriu. O primeiro item que ela retirou foi uma fotografia antiga, amarelada nas bordas. Mostrava um casal sorridente, vestidos com uniformes de trabalho, parados em frente à mesma mansão que agora os abrigava. Meus pais, Lia disse entregando a foto a Heitor. Eles trabalharam para seu pai por mais de 30 anos. Meu pai sempre dizia, Lia, o dinheiro que não é seu queima a mão. A única riqueza que ninguém pode te roubar é o seu nome limpo. Heitor olhou para a foto e depois para ela. Uma vaga lembrança de um jardineiro gentil e uma cozinheira de mãos quentes aflorou em sua mente. Eram apenas sombras, mas a sinceridade na voz dela as tornava mais nítidas. Ele devolveu a foto, o silêncio sendo sua única resposta. Lia, então, pegou outro objeto da caixa. Uma pequena caderneta de capa gasta. Ela a abriu e mostrou a ele. Dentro, colunas de números escritas com uma caligrafia perfeita. Datas, valores e, ao lado de cada entrada, uma anotação. Economia do pão, conserto do sapato, extra da lavanderia.
Eram economias de centavos, de reais, somadas com uma paciência infinita. Cada centavo que eu ganho e que não preciso para viver está aqui, ela explicou, o dedo apontando para o total no final da página. É para o enxoval, para as fraldas, para garantir que meu filho não passe pelas dificuldades que eu passei. A caderneta era uma prova irrefutável de sua disciplina e de seu sacrifício. Era um tapa no rosto da acusação de Heitor. A mulher que ele acusava de roubar R$ 200 era a mesma que anotava a economia de 50 centavos em um pão que deixou de comprar. Por fim, ela tirou o último tesouro da caixa, um par de sapatinhos de lã, tricotados à mão, tão pequenos que cabiam na palma de sua mão. Ao lado deles, um chocalho simples de madeira. Eram objetos humildes, mas carregados de um amor e de uma esperança que o dinheiro não poderia comprar. Ela segurou os sapatinhos perto do peito. É por isso que eu trabalho, Sr. Heitor. É tudo o que eu tenho. É tudo o que importa. Naquele quarto pequeno e limpo, cercado por provas de uma vida de honestidade e sacrifício, Heitor sentiu o peso de sua arrogância esmagá-lo. Ele não encontrou um ladrão. Encontrou um espelho que refletia a pior versão de si mesmo. A história daquela família, o legado de honestidade, o amor de uma mãe, tudo isso desarmou sua raiva e a substituiu por uma vergonha profunda e silenciosa. O jogo havia virado. Ele era o juiz, o júri e o acusador. Mas ali, naquele instante, ele era o único réu. O silêncio no pequeno quarto era mais pesado que qualquer acusação. Heitor olhava para os sapatinhos de lã na mão de Lia, para a fotografia do casal honesto sobre a cama, para a caderneta de economias que registrava uma vida de sacrifícios. Cada objeto era uma peça de um quebra-cabeça que ele se recusava a montar, pois a imagem final seria a de um homem tolo, cruel e manipulado. Sua mente, acostumada a balanços financeiros e a lógicas de mercado, entrou em guerra consigo mesma. Uma parte dele, a parte que ainda se lembrava dos ensinamentos de seu pai, reconhecia a verdade irrefutável naqueles artefatos de uma vida humilde. Era uma verdade simples, pura, quase infantil em sua honestidade. Mas a outra parte, a maior parte, a que fora moldada por anos de sucesso, poder e pela visão cínica de Stella, gritava que aquilo era uma armadilha, uma performance. Ele era Heitor, um homem que não era enganado, que via através das pessoas. Aceitar a inocência de Lia significaria aceitar sua própria falha monumental de caráter. Significaria admitir que a desconfiança que ele sentia não era intuição, mas um veneno instilado por sua esposa. Significaria que ele, o mestre daquele império, havia se tornado um peão no jogo mesquinho de outra pessoa. Era mais fácil, muito mais fácil, acreditar que Lia era uma atriz magistral. A história dos pais, as economias, os sapatinhos, tudo poderia ser um teatro bem ensaiado para gerar pena, para desviar a atenção do crime. O orgulho, ferido e encurralado, reagiu com a ferocidade de um animal acuado. Ele precisava destruir aquela imagem de santidade, encontrar uma única falha, uma única prova de que seu julgamento inicial estava correto. Ele ergueu os olhos, e o calor da vergonha que sentira há pouco foi substituído pelo gelo da determinação. Uma bela história, ele disse a voz baixa e cortante, desprovida de qualquer emoção. Você a ensaiou bem, mas isso não prova nada. Lia recuou um passo, não pelo medo, mas pelo choque da crueldade em suas palavras. A esperança de que a verdade seria suficiente se estilhaçou. Heitor não queria a verdade. Ele queria a confirmação de suas próprias mentiras. Sem esperar por uma resposta, ele começou a busca. Não era mais uma inspeção, era uma violação. Ele se virou para o pequeno armário e abriu as portas com força.
As dobradiças rangeram em protesto. Suas mãos grandes e rudes mergulharam nas poucas pilhas de roupas, desfazendo a ordem meticulosa com que Lia as havia arrumado. Ele sacudiu o vestido simples, virou bolsos do avesso, passou os dedos pelas costuras, procurando por um volume, um fundo falso, qualquer coisa. Encontrou apenas o cheiro de sabão barato e o toque de tecido gasto pelo uso. Lia, por sua vez, permaneceu imóvel perto da janela. Ela não chorou, não protestou. Virou o rosto para o vidro, observando o céu lá fora, como se buscasse refúgio em um lugar onde as mãos dele não pudessem alcançá-la. Cada som de sua busca era uma agressão. O farfalhar dos tecidos, o baque surdo de um par de sapatos caindo no chão. Ela sentia as mãos dele em suas coisas, em sua vida, e se concentrou na pequena vida que crescia dentro dela, uma âncora de pureza em meio àquela profanação. Ela respirava fundo, lentamente, 1, 2, 3 vezes, prometendo a si mesma que não lhe daria o prazer de vê-la desmoronar. A fúria de Heitor crescia a cada item vazio. Ele arrancou os lençóis da cama, o colchão fino expondo o estrado de madeira. Ele se curvou e o ergueu com um único movimento brusco. O cheiro de poeira antiga subiu pelo ar. Nada. Apenas o chão frio e limpo. Ele se virou, os olhos varrendo o quarto novamente. A cadeira, ele a virou. O pequeno abajur, ele o sacudiu. A moldura de madeira barata na mesinha de cabeceira, que continha um desenho infantil. Ele a arrancou da parede, abrindo a parte de trás com o polegar. Encontrou apenas o papel do desenho, nada mais. O quarto, antes um santuário de ordem e paz, agora estava em caos. Roupas no chão, a cama desfeita, a cadeira virada. Um retrato da tempestade que se passava dentro dele. E no meio da bagunça que ele mesmo criara, Heitor parou. O silêncio voltou, agora preenchido pela desordem visual. Ele olhou para suas mãos, vazias. Olhou para a destruição ao seu redor. E, finalmente, olhou para Lia. Ela ainda estava de costas para ele, uma silhueta de resistência silenciosa contra a luz pálida da janela. Sua quietude era mais ensurdecedora do que qualquer grito, mais condenatória do que qualquer acusação. Ele havia revirado a vida dela e não encontrara nada, absolutamente nada. A rejeição inicial o levara a um beco sem saída, e agora ele estava ali, sozinho, com a prova definitiva não da culpa dela, mas de sua própria e vergonhosa brutalidade. O ar no quarto estava viciado em humilhação. A desordem era um espelho da alma de Heitor, e ele não conseguia desviar o olhar. Cada peça de roupa jogada ao chão, cada objeto fora do lugar, era um grito silencioso de sua própria falha. Ele, que se orgulhava de seu controle e de sua precisão, havia agido como um animal selvagem, movido por um orgulho cego. A adrenalina da caçada se dissipou, deixando para trás o gosto amargo do remorso. Pela primeira vez em muitos anos, Heitor não sabia o que fazer, o que dizer. Pedir desculpas? A palavra parecia pequena, insignificante diante do tamanho da violação que ele cometera. Ficar em silêncio seria uma covardia, uma fuga da responsabilidade. Ele olhou para as próprias mãos, as mesmas que construíram um império, e as viu como instrumentos de uma crueldade mesquinha. Ele finalmente ousou olhar para Lia. Ela havia se virado e agora o observava, o rosto impassível, os olhos secos. Não havia ódio em seu olhar, nem medo, mas uma espécie de avaliação fria e distante que o fez se sentir ainda menor. Ela não o via como um patrão, mas como um homem em sua totalidade, e a imagem que ela refletia era a de alguém quebrado. Num impulso que não veio da razão, mas de uma necessidade visceral de consertar o que havia quebrado, Heitor se abaixou. Seus joelhos estalaram. Ele pegou o primeiro vestido que encontrou no chão, o tecido fino e gasto quase estranho em suas mãos acostumadas a seda e caxemira. Tentou dobrá-lo, mas seus movimentos eram desajeitados, inexperientes.
A peça, que nas mãos de Lia se transformaria em um quadrado perfeito, em suas mãos virou um amontoado disforme. Ele a colocou sobre a cama, a frustração aumentando sua vergonha. Ele continuou pegando outra peça e outra, o silêncio de Lia pesando sobre ele como uma sentença. Ela não se moveu para ajudar. Ela apenas assistia, permitindo que ele se afogasse em seu próprio ato, forçando-o a sentir o peso de cada peça que ele profanou. Era uma punição silenciosa e infinitamente mais eficaz do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Foi enquanto arrumava o estrago que ele viu. Preso na moldura do desenho infantil que ele havia jogado no chão, estava um papel dobrado. A queda o desalojara parcialmente. Curioso, ele o pegou. Não era dinheiro, era um boleto. Ele o desdobrou. O logotipo de uma clínica popular se destacava no topo da página. Era uma cobrança de um exame pré-natal, um ultrassom morfológico. Seus olhos passaram pelos termos médicos que ele mal compreendia, mas focaram nos números. O valor não era exorbitante para seus padrões, mas ele se lembrou da caderneta de economias de Lia. Aquele valor representava meses de centavos economizados, de pães não comidos, de sapatos não consertados. E então ele viu o carimbo, em um vermelho agressivo que parecia sangrar na página. Vencido. A data de pagamento era da semana anterior. De repente, a realidade da vida de Lia o atingiu com a força de um soco. Não era uma pobreza digna e romantizada. Era uma luta diária, desesperada. A calma dela não era serenidade, era exaustão. A dignidade não era orgulho, era a última armadura que lhe restava. Ele imaginou o medo que ela devia sentir, o medo de não conseguir pagar por um exame essencial para a saúde de seu filho, o medo de que algo estivesse errado e ela não tivesse como saber. Aquele pedaço de papel era mais do que uma dívida. Era a materialização da vulnerabilidade dela. Ele, em sua torre de marfim, brincando de testar a honestidade das pessoas com notas de R$ 200, nunca havia sequer concebido um nível de dificuldade como aquele. Ele ergueu os olhos do papel e encontrou os de Lia. Pela primeira vez, ela falou, a voz baixa, mas firme. O senhor encontrou o que procurava. A pergunta não era sobre o dinheiro. Era sobre a verdade. Ele havia procurado por maldade e encontrou desespero. Havia procurado por um crime e encontrou uma luta silenciosa pela vida. A vulnerabilidade dela, agora completamente exposta, não a diminuía. Pelo contrário, a engrandecia, e a ele revelava o quão pobre de espírito ele realmente era. Heitor continuou segurando o boleto, o papel tremendo levemente em sua mão. O quarto estava em silêncio novamente, mas desta vez era um silêncio de revelação, onde a verdadeira pobreza havia sido finalmente exposta. Heitor permaneceu congelado. O boleto em sua mão era a prova material de sua falência moral. As palavras de Lia ecoavam no silêncio. Uma pergunta simples que desmantelava todas as suas defesas. Ele abriu a boca para responder, para tentar articular um pedido de perdão, mas as palavras se dissolveram antes de se formarem. O que ele poderia dizer? Que sentia muito por ter transformado a luta dela pela sobrevivência em um espetáculo para seu ego ferido? Que lamentava ter esmagado a dignidade dela sob o peso de sua própria arrogância? Qualquer desculpa seria um insulto, uma tentativa de aliviar sua própria consciência em vez de reparar o dano causado. E assim, ele ficou em silêncio, um prisioneiro em uma cela de remorso que ele mesmo havia construído. Lia também não disse mais nada. Ela viu a luta nos olhos dele, a máscara de poder se partindo para revelar o homem frágil por baixo, e concedeu-lhe o silêncio. Naquele momento, os papéis se inverteram completamente. Ele era o patrão, o dono da casa, mas era ela quem detinha todo o poder silencioso da verdade e da integridade. Foi um som pequeno e inesperado que quebrou o feitiço.
O som de passos curtos e rápidos no corredor, seguido pelo girar suave da maçaneta. A porta se abriu e Léo, o filho de Heitor, de apenas 6 anos, entrou no quarto. Ele parou na soleira, os olhos grandes e curiosos, absorvendo a cena. Ele viu seu pai, de pé e estranhamente imóvel no meio do quarto. Viu Lia, perto da janela, com uma expressão triste que ele nunca tinha visto nela antes. E viu a bagunça. Papai, por que o quarto da Lia está todo bagunçado? Vocês estavam brincando? A pergunta, em sua pureza infantil, foi uma faca que se cravou ainda mais fundo na consciência de Heitor. Brincando. Se ao menos fosse isso. Ele não conseguiu responder. A voz o abandonou. Léo, não recebendo resposta do pai, voltou sua atenção para Lia. Ele caminhou até ela, sem hesitar, e parou diante de sua barriga. Inclinou a cabeça como se tentasse ouvir algo. O bebê está dormindo? Ele sussurrou. Pela primeira vez naquele dia, um traço de calor surgiu no rosto de Lia. Um sorriso pequeno e genuíno se formou em seus lábios. Acho que sim, Léo. Ele fica bem quietinho quando estou triste. O menino franziu a testa, a lógica infantil trabalhando a todo vapor. Então não podemos deixar você ficar triste. Com a decisão tomada, ele enfiou a mão no bolso de seu short e tirou seu bem mais precioso. Uma pequena figura de ação, um super-herói com a pintura ligeiramente desgastada pelo uso constante. Era seu companheiro inseparável, o herói que o protegia de monstros imaginários no escuro. Ele estendeu a mãozinha e colocou o boneco nas mãos de Lia. Toma, é para você. Ele é o mais forte de todos. Ele vai cuidar de você e do bebê. Heitor assistiu à cena paralisado. Era como observar um filme em uma língua que ele havia esquecido. Seu filho, sem qualquer instrução, sem entender a complexidade da situação, havia feito a única coisa certa. Ele ofereceu bondade. Pura, simples e incondicional. Lia segurou o pequeno herói de plástico como se fosse um tesouro. Seus olhos se encheram de lágrimas, as primeiras que ela permitiu que caíssem. Mas não eram lágrimas de dor, eram de gratidão. Ela se ajoelhou com dificuldade na frente de Léo e o abraçou. Obrigada, meu pequeno anjo. É o melhor presente que eu já ganhei. Heitor sentiu a garganta se fechar. Ele teve que se virar. Encarou a parede, as prateleiras vazias, qualquer coisa para não desmoronar na frente do filho. Naquele momento, ele se viu através dos olhos de Léo. Ele era o vilão da história, o monstro que bagunçava o quarto e deixava as pessoas tristes. Seu próprio filho, com um único gesto, havia lhe ensinado uma lição sobre caráter que todo o seu dinheiro e poder jamais poderiam comprar. Léo se despediu de Lia com um beijo na bochecha e saiu do quarto tão inocentemente quanto entrou, deixando para trás um silêncio completamente transformado. Não era mais um silêncio de tensão, mas de profunda emoção. A inesperada aliança entre a pureza de seu filho e a integridade de Lia havia encurralado Heitor de uma forma que nenhuma discussão ou evidência jamais conseguiria. Ele se virou lentamente e olhou para Lia, que ainda segurava o pequeno super-herói. E pela primeira vez, ele não viu a empregada. Viu a mulher, a mãe, a fortaleza que seu próprio filho havia reconhecido instantaneamente. A pureza de uma criança tem o poder de quebrar as barreiras mais duras que um adulto pode construir. Você não concorda? Aquele momento em que a inocência entra em cena e desarma o orgulho, a raiva e a desconfiança com um simples gesto de bondade. Isso te emocionou também? Se você sentiu o impacto desse momento e acredita que a pureza de uma criança pode mudar tudo, escreve sim nos comentários. Quero saber que estamos conectados nessa história. O pequeno herói de plástico na mão de Lia parecia absorver toda a luz do ambiente. Heitor não conseguia desviar o olhar daquele objeto. Era um pedaço de plástico moldado, mas naquele instante representava a bússola moral que ele havia perdido.
Cada arranhão na pintura do boneco contava a história de uma batalha imaginária, de uma luta entre o bem e o mal travada na mente de uma criança. Uma luta com regras claras, onde a bondade sempre vencia. Que piada de mau gosto era a sua vida, pensou ele, comparada à clareza de seu filho. Ele, Heitor, o gigante do mundo dos negócios, o homem cujas decisões afetavam centenas de vidas, havia se perdido em uma batalha mesquinha, onde ele mesmo havia se escalado para o papel de vilão. As peças do quebra-cabeça, antes espalhadas e confusas, começaram a se encaixar em sua mente com uma clareza dolorosa. A caixa de memórias. A imagem da fotografia dos pais de Lia voltou à sua mente. Não mais como uma performance, mas como um testamento. Ele se lembrou do que seu próprio pai dizia sobre o velho jardineiro. Um homem que vale mais em caráter do que eu jamais valerei em dinheiro. Como ele pôde esquecer aquilo? Como pôde permitir que a herança de integridade que seu pai tanto valorizava fosse substituída pela desconfiança superficial de sua esposa? A imagem seguinte em sua mente foi a de si mesmo, de 4, revirando as roupas de Lia, levantando seu colchão. A lembrança o queimava por dentro, uma vergonha física, palpável. Ele havia agido não como um patrão, mas como um tirano, um invasor. E o que ele buscava com tanto afinco? A prova de um crime inexistente. Enquanto isso, a prova de uma luta real e silenciosa estava ali o tempo todo, dobrada e escondida por vergonha. O boleto vencido. Aquele pedaço de papel agora parecia maior, mais importante do que qualquer contrato que ele já assinara. Era o registro de uma batalha pela saúde de um inocente, uma batalha que Lia estava travando sozinha, em silêncio, enquanto servia café em xícaras de porcelana para pessoas que jamais entenderiam a dimensão de sua luta. E por que ele não viu nada disso? A resposta final veio como um relâmpago, iluminando os cantos escuros de sua própria casa. Estela, sua esposa. Não foi uma única conversa, mas um gotejamento constante de veneno. Frases ditas em tom de brincadeira durante o jantar. Cuidado com a prataria, querido. Comentários displicentes enquanto se maquiava. Essa gente, quando vê uma oportunidade. Insistências veladas. Você é muito ingênuo, Heitor. Eu conheço a natureza humana. Ele havia absorvido tudo aquilo passivamente, permitindo que o cinismo dela se tornasse o seu, que a amargura dela corroesse sua própria capacidade de julgamento. Ela não havia apenas sugerido o teste. Ela havia construído a arena, afiado a lança e o empurrado para a batalha. Ela queria um espetáculo, a humilhação de Lia, para validar seu próprio desprezo pelo mundo. E ele, cego pelo poder e pela arrogância, havia sido o ator principal em seu teatro de crueldade. A realização o atingiu não com raiva, mas com uma calma fria e assustadora. A confusão se dissipou, a vergonha se solidificou em propósito. Ele olhou para Lia, que o observava com uma paciência que ele não merecia. Ele precisava consertar aquilo, não apenas o quarto, não apenas a acusação. Ele precisava arrancar a raiz do problema. Ele precisava confrontar a verdadeira arquiteta daquele dia miserável. Lia, ele disse, a voz rouca, mas firme. Ele parou. Um pedido de desculpas agora seria prematuro, vazio. Ações, não palavras, eram necessárias. Ele endireitou as costas e, pela primeira vez naquele dia, pareceu o homem que comandava um império, mas com um novo tipo de autoridade, uma que não vinha do dinheiro, mas de uma clareza moral recém-descoberta. Fique aqui, arrume suas coisas com calma, eu preciso resolver um assunto. Sem esperar resposta, ele se virou. Deixou o boleto sobre a cômoda ao lado do desenho infantil. Então ele saiu do quarto, seus passos agora firmes, ecoando no corredor. Ele não estava mais fugindo de sua vergonha. Estava marchando em direção ao confronto que definiria não apenas o destino de Lia,
mas o tipo de homem que ele seria a partir daquele momento. A tempestade estava prestes a atingir o centro da casa. O som dos passos de Heitor no mármore polido era o de um homem com um propósito inabalável. Ele não hesitou, não desviou seu caminho. Ele sabia exatamente onde encontrar Stella. Ele a encontrou em seu santuário particular, o closet, um cômodo tão grande quanto a sala de estar de muitas pessoas, forrado de espelhos e armários brancos. Ela estava sentada em frente à sua penteadeira, um altar de perfumes caros e joias cintilantes, experimentando um colar de diamantes. O contraste com o quarto de Lia, que ele acabara de deixar, era tão violento que o deixou momentaneamente sem ar. Ali, naquele espaço imaculado, não havia lugar para a realidade crua da vida, para boletos vencidos ou sapatinhos de lã. Era um mundo de superfícies brilhantes, e sua esposa era a rainha daquele reino. Stella o viu pelo reflexo no espelho e sorriu, um sorriso polido e vazio. "Querido, o que acha? É um pouco extravagante para o jantar de sexta, não acha?" Ela falou sem se virar, o tom leve, casual, como se ele não tivesse acabado de voltar do epicentro de um terremoto emocional. Heitor entrou no cômodo e fechou a porta atrás de si. O clique suave da fechadura pareceu alto no silêncio que se seguiu. "O teste foi divertido para você, Stella?" Ele perguntou, a voz perigosamente calma. Ela finalmente se virou na banqueta, o colar ainda em seu pescoço. Ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. "Do que está falando?" "Ah, aquilo." "Então, ela pegou o dinheiro?" "Eu sabia. Você me deve R$100. A displicência dela, a forma como reduziu a dignidade de uma pessoa a uma aposta trivial, foi a faísca que acendeu o pavio. "Ela não pegou nada", Heitor disse, aproximando-se lentamente. Ela viu o dinheiro, organizou as notas para que não voassem e colocou um livro em cima. Depois, continuou seu trabalho. Stella revirou os olhos. Que santinha! Provavelmente só ficou com medo de ser pega. "Você deveria ter procurado nas coisas dela." "Eu procurei", ele respondeu, a voz baixando para um sussurro áspero. "Eu revirei o quarto dela, Stella. Joguei as roupas dela no chão. Levantei o colchão. E sabe o que eu encontrei? Uma foto dos pais dela, que serviram meu pai com mais lealdade do que eu jamais vi em você. Encontrei uma caderneta onde ela anota cada centavo que economiza para o enxoval do filho. E encontrei um boleto de ultrassom vencido. Ela está lutando para pagar pelos cuidados básicos do bebê que carrega." A cada palavra, ele se aproximava mais, e o sorriso de Stella vacilava, sendo substituído por uma expressão de desprezo. "E o que eu tenho a ver com isso? A vida é dura. Se ela não tem como se sustentar, não deveria ter filhos. Francamente, Heitor, estou chocada. Você está defendendo essa mulher com unhas e dentes. O que ela fez, chorou no seu ombro. Contou uma história triste para amolecer seu coração." Foi a revelação final para Heitor. Não era apenas crueldade. Era uma ausência total de empatia. Um buraco negro onde a compaixão deveria existir. "Ela não fez nada disso", ele disse, parando em frente a ela. "Ela aguentou minha acusação, minha invasão e minha humilhação com uma dignidade que você não conseguiria compreender. E a única pessoa que chorou naquele quarto fui eu. Por dentro. De vergonha. Vergonha de ter me tornado o tipo de homem que chuta quem já está caído. Vergonha de ter dado ouvidos a você." A acusação pairou no ar, direta, inegável. A máscara de Stella finalmente caiu. Seu rosto se contorceu em uma fúria fria. "Dei ouvidos a mim? Eu te lembrei de quem você é, Heitor. Um vencedor, alguém que não se deixa enganar por aparências. O mundo é um lugar cruel e os fracos são devorados. Essa é a lição que seu pai nunca te ensinou, mas que eu me esforcei para que você aprendesse. Foi essa desconfiança, esse pé atrás com todo mundo, que te ajudou a construir o que temos. E agora você quer cuspir em tudo isso por causa de uma empregadinha?" A palavra saiu de sua boca como um veneno.
Naquele instante, Heitor entendeu tudo. Ela não o amava. Ela amava a versão impiedosa de si mesmo que ela ajudou a criar, pois era essa versão que garantia o estilo de vida luxuoso que ela tanto adorava. Lia era uma ameaça não por ser uma ladra, mas por ser a personificação de uma humanidade que Stella havia trabalhado duro para extinguir, primeiro em si mesma e depois nele. Então era isso, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Nunca foi sobre o dinheiro, foi sobre garantir que meu coração continuasse tão duro e frio quanto o seu. Ele olhou ao redor, para os vestidos, as joias, os espelhos que refletiam o rosto furioso de sua esposa. Eu olhei para o quarto dela e vi uma vida de dificuldades, mas cheia de amor e propósito. Agora eu olho para este quarto e tudo o que vejo é um vazio brilhante e caro. A batalha havia terminado. Ele finalmente via a verdade. A sua casa estava doente e ele acabara de encontrar o câncer. A acusação de Heitor pairou entre eles, fria e irrefutável. Um vazio brilhante e caro. Aquelas palavras foram o veredito final sobre o casamento deles, sobre a vida que construíram. Stella o encarou, o choque inicial em seu rosto se transformando em uma máscara de fúria e desdém. Ela se levantou, o colar de diamantes balançando em seu pescoço como uma arma. Vazio! Você ousa chamar nossa vida de vazia? Tudo o que temos, tudo o que você é, foi construído sobre as regras deste mundo, Heitor. Um mundo onde não há espaço para sentimentalismos. E agora, de repente, você se torna o paladino dos oprimidos? Por favor, o que ela te prometeu? O que essa coitadinha te ofereceu para você virar as costas para mim, para tudo o que somos? Ela riu, um som agudo e sem alegria que ricocheteou nos espelhos. Não seja ridículo. Você vai se cansar dessa sua crise de consciência em uma semana. E vai voltar para mim. Porque ninguém no seu círculo, ninguém no nosso mundo, vai entender ou aceitar essa sua súbita obsessão por uma empregada. Eles vão rir de você. Vão dizer que você enlouqueceu. As ameaças dela, o veneno em suas palavras, não o atingiram mais. Era como ouvir o discurso de um líder estrangeiro cujo poder não tinha mais jurisdição sobre ele. Heitor sentia como se uma névoa espessa tivesse se dissipado de sua mente, e ele via Stella, talvez pela primeira vez, não como sua esposa, mas como uma estranha cujos valores eram a antítese de tudo o que ele agora percebia ser importante. Você está errada, ele disse, a calma em sua voz a desarmando mais do que qualquer grito. Não se trata de trocá-la por outra pessoa, trata-se de me escolher, de escolher o homem que eu quero ser. E o homem que eu quero ser não pode mais viver ao lado de alguém que sente prazer na humilhação dos outros, alguém que confunde crueldade com força. Ele se aproximou da penteadeira, o altar onde ela adorava sua própria imagem. Com um movimento deliberado, ele retirou a aliança de seu dedo. A marca pálida em sua pele era um fantasma de 20 anos de sua vida. Ele não a jogou. Apenas a depositou suavemente sobre a superfície de vidro, ao lado de um frasco de perfume pela metade. O som do metal tocando o vidro foi discreto, mas final. O nosso mundo, Stella, ele não existe mais para mim. Você pode ficar com o vazio brilhante e caro. Eu prefiro a verdade simples e honesta que encontrei hoje no quarto mais pobre desta casa. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Meus advogados entrarão em contato com os seus, ele disse sem olhar para trás. E então ele saiu, fechando a porta de seu passado, deixando para trás uma rainha solitária em um reino de reflexos. O caminho de volta para a ala dos funcionários foi uma procissão silenciosa de renascimento. Cada passo o afastava mais do homem que ele fora naquela manhã. O ar da casa parecia mais leve, as sombras nos corredores menos opressivas. Ele encontrou Lia exatamente onde a deixara. O quarto não estava mais em caos.
Com uma eficiência silenciosa, ela havia colocado tudo de volta em seu devido lugar. A cama estava feita, as roupas dobradas. A única evidência da tempestade que passara por ali era o pequeno herói de plástico, agora postado como uma sentinela sobre a mesinha de cabeceira. Lia se virou quando ele entrou, o rosto calmo, expectante. Heitor parou diante dela e, pela primeira vez, sentiu-se completamente desarmado, sem o escudo de sua posição ou de sua riqueza. Lia! Ele começou, a voz embargada pela emoção crua. Não existem palavras que possam apagar o que eu fiz hoje. Minha arrogância, minha desconfiança foram indesculpáveis. Eu te submeti a uma humilhação que ninguém deveria suportar. Eu não peço que você me perdoe agora, mas eu peço perdão mesmo assim, pela minha cegueira e pela dor profunda que eu te causei. A sinceridade em sua voz era inconfundível. Ele então pegou o boleto vencido que deixara sobre a cômoda. Isso não é mais um problema seu, ele disse, rasgando o papel em 2 e depois em 4. Assim como qualquer outra despesa que você e seu filho tiverem. Mas isso não é suficiente. Ele respirou fundo. Esta casa precisa de uma mudança, precisa de uma alma, precisa de alguém no comando da organização que tenha valores de verdade. Alguém em quem eu possa confiar cegamente. Alguém que entenda de honestidade, dignidade e respeito. Eu quero que essa pessoa seja você, Lia. Eu gostaria de te oferecer o cargo de governanta, com um salário justo, moradia adequada aqui na casa principal e um fundo para a educação do seu filho. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos dela. Meu pai sempre me disse que sua família era a mais honesta que ele já conheceu. Eu fui um tolo por não honrar esse legado. Eu quero consertar isso. Quero que o valor da sua família seja o pilar que sustenta esta casa de agora em diante. A vitória de Lia não foi marcada por gritos ou celebrações. Foi tão quieta e poderosa quanto sua resistência. Uma única lágrima escorreu por seu rosto, uma lágrima de alívio, de justiça. Ela olhou para o patrão que se tornara um homem e assentiu lentamente. Eu aceito, senhor Heitor. O poder na casa havia sido, enfim, colocado nas mãos certas. A mudança na casa não foi imediata como o virar de uma página, mas gradual como o nascer do sol. Começou naquele pequeno quarto com o sim de Lia. Heitor, pela primeira vez, não deu uma ordem, mas fez um pedido. Mostre-me como fazer o certo, Lia. Eu desaprendi. A primeira atitude de Lia em seu novo cargo não foi a de escolher um quarto melhor para si ou de desfrutar de seu novo poder. Foi a de pedir a Heitor que reunisse todos os funcionários na cozinha. Ali, no coração da casa, onde as vidas de todos se cruzavam, ela se postou ao lado de Heitor. A tensão entre os empregados era palpável. Eles haviam ouvido fragmentos da discussão, visto a fúria no rosto do patrão. Esperavam demissões, uma tempestade. Sebastião, o mordomo de cabelos brancos que servia a família, antes mesmo de Heitor nascer, olhava para Lia com uma preocupação paternal. Heitor, com uma humildade que ninguém ali jamais vira nele, falou. Ele não expôs os detalhes sórdidos de seu erro, mas assumiu a responsabilidade. Ele falou sobre um grave erro de julgamento de sua parte e sobre como a integridade inabalável de Lia o forçou a reavaliar os valores que guiavam sua casa. Anunciou a promoção dela à governanta, não como um presente, mas como uma necessidade para o futuro daquele lar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sebastião. Ele deu um passo à frente, um sorriso discreto em seus lábios e fez uma leve reverência a Lia. Será uma honra trabalhar sob sua direção, dona Lia. O dona foi a legitimação. Um por um, os outros funcionários relaxaram, sorrisos de alívio e respeito surgindo em seus rostos. Aquele pequeno ato de validação pública curou a ferida da humilhação, substituindo a desconfiança por um respeito renovado. Naquela tarde, um carro discreto parou em frente à mansão para buscar os pertences de Estela.
Ela partiu sem despedidas, deixando para trás o eco de sua risada vazia e o brilho frio de um mundo que já não existia mais ali. Heitor observou a partida da janela de seu escritório, não com ódio ou tristeza, mas com uma serena melancolia pela perda de tempo, pelos anos vividos em uma névoa de valores equivocados. Seu ato final de reparação não foi algo grandioso ou público. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele saiu sozinho. Foi até a melhor loja de artigos para bebês da cidade. O homem habituado a fechar negócios milionários se viu desajeitado e perdido entre berços brancos e móveis coloridos. Ele não delegou a tarefa. Ele mesmo escolheu, com um cuidado quase reverente, o berço mais seguro, o enxoval mais macio, o móbile com a melodia mais suave. Era um presente não para a funcionária, mas para a criança que, antes mesmo de nascer, havia lhe ensinado mais sobre a vida do que todos os seus anos no mundo dos negócios. A atmosfera da casa começou a se transformar. O silêncio opressor foi substituído por uma calma produtiva. Sob a liderança gentil, mas firme de Lia, o trabalho era feito com um novo senso de propósito e de comunidade. Ela conhecia as dificuldades de cada um, pois também as vivera. Liderava com empatia, algo que Stella jamais conhecera. E Heitor, libertado da necessidade de manter uma fachada de poder implacável, começou a redescobrir sua própria casa. Ele passava mais tempo com Léo, que estava radiante com a nova harmonia do lar. Certa noite, o menino desenhava na sala enquanto Heitor lia um livro. Léo olhou para o pai e disse: "A Lia sorri mais agora, papai. Eu gosto quando ela sorri." Heitor baixou o livro, um nó de gratidão em sua garganta. "Eu também, meu filho, eu também." A paz havia sido um preço alto, pago com a demolição de seu orgulho, mas o retorno era infinitamente mais valioso. A casa estava finalmente se tornando um lar. 6 meses se passaram. A primavera chegou, e com ela, uma nova vida floresceu nos jardins e nos corredores da mansão. O sol da tarde entrava pelas janelas, não mais para iluminar uma riqueza fria e estéril, mas para aquecer um lar reencontrado. No gramado, sob a sombra de um carvalho antigo, uma cena que antes seria impossível se desenrolava com a mais natural das harmonias. Lia, o rosto sereno e a postura confiante de quem encontrou seu lugar no mundo, balançava suavemente seu filho, um bebê saudável e de olhos curiosos que dormia em seus braços. Ela não usava mais o uniforme, mas roupas simples que refletiam sua nova posição. Uma gestora respeitada, a espinha dorsal daquela casa, mas acima de tudo, uma mãe em paz. A poucos metros dali, Heitor, de mangas arregaçadas, rolava na grama com Léo, suas gargalhadas genuínas ecoando pelo jardim. O vinco de preocupação e desconfiança que antes marcava sua testa havia desaparecido, substituído por uma leveza que o rejuvenescia. Ele não era mais o executivo implacável dentro de sua própria casa. Era apenas um pai, presente e redimido. Ele se levantou, limpando a grama da roupa, e caminhou até Lia. Olhou para o bebê adormecido, um sorriso terno se formando em seus lábios. Não houve necessidade de palavras. Entre eles havia uma compreensão silenciosa, uma parceria forjada no fogo de um dia terrível, mas que resultou em uma lealdade inabalável. Léo se aproximou e, com a delicadeza que só as crianças possuem, tocou a mãozinha do bebê, um gesto de boas-vindas ao novo membro de sua família nada convencional. Heitor colocou a mão no ombro do filho, observando a cena. A paz que sentia era algo que nenhum de seus negócios jamais lhe proporcionara. Ele havia perdido uma esposa, metade de sua fortuna no divórcio e o respeito superficial de um círculo social vazio. Mas, em troca, havia ganhado a si mesmo de volta, o amor genuíno de seu filho e a tranquilidade de um lar governado pela integridade. A verdadeira riqueza não está no que se pode comprar, mas no caráter que não se pode vender.
Se essa história sobre a força do caráter e a verdadeira riqueza também tocou o seu coração, sua curtida é o melhor aplauso que eu poderia receber. Deixe seu like para eu saber que essa mensagem ressoou com você. E eu adoraria saber de onde você está assistindo. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você é. Sério, eu faço questão de ler e responder cada um com o maior carinho. Se você acredita no poder de histórias que inspiram, se inscreva no canal para não perder as próximas. Não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.